Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que caminhando para Jerusalém, quando passava entre a Samaria e a Galileia, estava para entrar num povoado. Jesus viu 10 leprosos que vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. Hoje nós aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Casa da Padroeira de Minas Gerais, estamos celebrando em festa esta missa em ação de graças aos 15 anos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Em primeiro lugar, é necessário dizer o que é esta família, porque muitos têm uma visão muito distorcida e acham que esta família é simplesmente aqueles que colaboram financeiramente com o santuário. Isto é o pontapé, vamos dizer assim, inicial, mas não é a contribuição final. A família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade é composta de homens e mulheres que entendem a importância desse lugar onde agora nós estamos, não só para nós, mas para as gerações futuras. Entendem a relevância do que aqui é feito. Quantas pessoas não esperam uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo, para dar sentido para a semana, e aí entrando na TV Horizonte, ligando o canal, encontra a missa, encontra um de nós padres falando algo que dá sentido. Quantos enfermos que por motivo justo, no seu tratamento de saúde, hospitalizado, nas suas camas, em casa, não tem como ouvir a celebração da palavra de Deus, mas por causa da generosidade dos membros da família dos devotos, podem estar mais perto do sacramento da Eucaristia. Ainda que não comungando o pão eucarístico, comungam do Cristo Palavra. Quantos que trabalhando no seu local, alguns na roça, outros em mecânica, como já ouvi, as costureiras que vira e mexe, fala: Padre, manda um abraço para nós. Não vou deixar de mandar então hoje um abraço para todas as costureiras que estão lá trabalhando, ganhando pão, mas com o rádio sintonizado, ouvindo a palavra de Deus e nutrindo o coração. Mas também, quantas pessoas em situação de vulnerabilidade social, adolescentes e crianças que, se não fossem acolhidas pelo Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nas suas obras sociais, não teriam uma condição um pouquinho melhor de vida. Idosos que foram abandonados por suas famílias e que são cuidados com um tiquinho de cada um que é colocado aqui aos pés da Mãe da Piedade.
Se grande é o desafio que nós temos para manter tudo isso, maior é a providência daquele que nos sustenta. É por isso que hoje rendemos graças a Deus. Entendemos, meus irmãos e irmãs, que só fazemos o que fazemos porque vem dele. Como nos recorda o apóstolo Paulo, é do Senhor que vem o querer e o executar. Não é porque somos bons, muito pelo contrário. É porque o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos é bom e continua nos colocando em ordem de batalha para chegar a tantos lugares e fazer muito mais do que uma simples obra social, fazer restauração de vidas, transformação de horizontes e principalmente dar aquilo que de graça nós recebemos, a vida eterna, o céu. Aí nós entendemos, meus irmãos e irmãs, nesses 15 anos, quantos desafios. Vez ou outra, Padre Wagner, coitado, que é o primeiro responsável, está até ficando mais careca literalmente, mas descabela aqui no santuário, para ver como que vai chegar o final do mês, o que vai deixar de pagar, o que vai empurrar para o próximo mês. Aí, naquele meio do desespero, vem uma boa notícia: padre, conseguimos uma doação. Padre, chegou uma oferta, nós não sabemos como nem de onde, mas vai dar para chegar ao final desse mês, sem nos preocuparmos se vamos deixar os nossos colaboradores com o salário atrasado, sem nos preocupar se vai faltar o necessário para limpar o santuário, para a acolhida ou para as nossas obras sociais. Isto é viver da providência, porque pedimos, não é para o Padre Felipe, não é para o Padre Wagner, não é para Dom Valmor, não é para a Arquidiocese de Belo Horizonte, é para que a palavra de Deus continue chegando a tantos corações. A gente não entende, principalmente católicos, não entendemos que estar hoje no mundo e fazer quaisquer coisas tem seu custo. Não é porque a igreja quer. Quem dera se nós não dependêssemos de ficar pedindo. Eu vou falar com muita franqueza, o lugar mais desconfortável é o nosso. De toda hora ter que pedir, quase que mendicantemente. Mas, vejam, vou tomar só do ponto objetivo e prático esta missa agora. Ora, esse círio tem um custo, as velas têm um custo, o incenso tem um custo, manter a igreja limpa tem um custo, as flores têm um custo, a hóstia tem um custo. E se eu for ampliar ainda mais, aí o padre cai para trás, porque o sinal de satélite de televisão tem um custo enorme, a rádio outro custo gigantesco. E estamos aqui, sem, às vezes, o planejamento assim, não me entendam mal, porque há todo um planejamento, há toda uma engenharia que nos ajuda a fazer o que fazemos, mas mais na confiança do que na previsibilidade. Porque quem deu segurança a nós, reitores deste santuário, que no próximo mês nós teremos o necessário para honrar com todos os compromissos? Entende? É por isso que aqui estamos louvando e bendizendo a fonte que é o Senhor, a providência. Este santuário basílica, com todos os percalços e com todas as pessoas que às vezes se levantam para contrapor o trabalho que aqui é feito, se sustenta não pela força humana, mas pela misericordiosa providência de Deus, que escolheu, muito antes que nós viéssemos, há 250 anos atrás, mais de 250 anos atrás, este lugar como lugar de graça e de oportunidade de salvação para todos que dele se abeirassem. Hoje, abeirar-se do santuário não é simplesmente subir a montanha, talvez é clicar um botãozinho lá no YouTube e você se aproxima do santuário, é entrar no Instagram e você se aproxima do santuário, como já disse, a TV e a rádio, você se aproxima do santuário. E aí nós entendemos isso, aquilo que o profeta Isaías nos proclamou na primeira leitura, que agora acabamos de ouvir. Em todas as angústias
E olha, nestes meus quase 3 anos que estou aqui no santuário, como servidor, em julho, para ser preciso, 25 de julho, completa 3 anos que cheguei aqui para somar ou tentar somar a este santuário. Não foram poucas as angústias que passamos. Fico eu pensando, os que me precederam, todos os que vieram antes de mim, e que deixaram um belíssimo legado, que basta a gente ter olhos para enxergar o que foi feito aqui nesse santuário, de infraestrutura, de investimento para acolher bem. Mas lutas passamos. Recentemente o Rômulo está conosco e sabe quantas angústias. Angústias internas e externas. Problemas de diversos tipos, desde ordens práticas à ordem espiritual. Mas aí nós entendemos isso que Isaías disse. Não foi um enviado que nos salvou, mas foi o próprio Deus em pessoa que veio em nosso socorro. A gente pode às vezes correr o risco de um mundo cada vez mais materialista e imediatista, de colocar a gratidão na pessoa errada e dizer assim: obrigado, Dom Valmor, obrigado, instâncias públicas, obrigado, doadores. Não, 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 não. Eles são apenas instrumentos, porque quem socorre àquele que crê é o próprio autor da fé. É o Senhor em pessoa que sustenta este santuário, para que ele seja o que precisa ser. E se não é ainda, é por causa da estreiteza do nosso coração, é por causa da nossa cabeça dura e da nossa falta de fé. Aqui precisa ser casa de acolhida e de misericórdia, casa onde todos os feridos, no corpo e na alma, possam encontrar aqueles que curam o seu coração e curam também as enfermidades do seu corpo. Aqui precisa ser, e o que cada vez mais nós nos empenharemos, e compromisso nosso, ser lugar de irradiação da fé católica, cada vez mais combatida em tantos espaços, inclusive intraeclesiais. Não é à toa que o Senhor nos colocou no alto de uma montanha, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de um móvel. Pelo contrário, quando uma lâmpada é acesa, ela é colocada num lugar alto, para que a sua luz brilhe e ilumine tudo o que está ao seu redor. É esta clareza que nós temos. O Senhor estabeleceu esta basílica como luz, não só para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Quem ainda pensa que o santuário é só para a Arquidiocese de Belo Horizonte, está completamente enganado. Este santuário, esta basílica é para Minas Gerais. E para Minas Gerais, dizendo assim, em vista do mundo, um lugar alto, para que os mineiros entendam que sob o azul desse céu há também um manto no qual nos cobre, e este manto é o manto da Mãe do Senhor. Viemos, portanto, com o nosso coração pequeno, colocar no altar a nossa gratidão, e como aquele único leproso, que recebendo do próprio Cristo em pessoa a cura, foi capaz de voltar para agradecer, aqui estamos nós nesse dia de hoje, voltando à fonte para dizer ao Senhor da messe e pastor do rebanho: muito obrigado por nos sustentar até aqui e por nos ajudar a sustentar a obra que não é nossa, mas é sua. E ao dizer um muito obrigado, Senhor, por esses 15 anos, nós também dizemos a Ele: dá-nos força, Senhor, para fazer o que precisa ser feito. Continue nos sustentando com a sua providência, para que possamos não ser causa de vergonha para os nossos inimigos, mas muito pelo contrário, ser o que nós precisamos também ser: justos, honestos, transparentes no cuidado daquilo que não é nosso, a fim de que, olhando para nós, o mundo creia e se abra ao seu amor, e o mundo possa entender que o Senhor nunca nos deixa desamparado. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos testemunhas de que o Cristo em pessoa nunca nos deixa desamparado. Não tema o seu coração.
Talvez no dia de hoje você acordou já angustiado, justamente por causa das mesmas preocupações que às vezes batem à porta nossa. Como pagar as contas no fim desse mês? Como conseguir cuidar da minha família com afinco? Como achar a solução para aquele desafio? Venha a fé por suplemento do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e também para você. Se crermos, no tempo certo Deus agirá. Aquele que vive da providência sabe muito bem o que o padre está dizendo. Não é cruzar os braços e esperar que qual a chuva caia do céu, a solução apareça. Não. Mas é viver com confiança. A mesma confiança de um filho que sabe que o seu pai não deixará faltar o necessário. E isto não é loucura, nem alienação. Quem assim pensa, falta-lhe fé. Porque aquele que nos prometeu isso não é um político, não é um homem qualquer, mas é o próprio Senhor. Ele mesmo disse: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, nem fiam, mas nem o rei Salomão, no auge do seu esplendor, se vestiu como um deles. Olhai os pássaros do céu, que não trabalham, nem ceifam, mas a nenhum deles falta o alimento de cada dia. E aí Jesus diz: vós valeis mais do que os lírios, vós valeis mais que os pássaros. Nós valemos o sangue do Cordeiro, nós valemos a encarnação de Deus, nós valemos a vida divina. Por isso, Ele não deixará desamparado aqueles que nele se confiam. Ao Senhor de toda glória, a nossa gratidão, por ter inspirado este caminho de sustentabilidade para este santuário. Àqueles que nos precederam no cuidado, no afinco. Gente, é muita gente. 250 anos de história não são 250 dias, são muitos. Por isso não vou ousar citar nomes, para não, na minha pequenez e na minha falta de memória, ser injusto de esquecer alguém. Mas gratidão a todos que foram instrumentos da providência: bispos, padres, seminaristas, diáconos, funcionários, colaboradores, tantas pessoas que aqui se agregam como voluntários, homens de ontem e de hoje. Nossa gratidão. Gratidão também a você, que dentro das suas condições nos ajuda. E nós somente hoje queremos contar com você para pedir, não o seu dinheiro, não sua contribuição, mas algo que vale muito mais: a sua oração e o seu carinho, não para com o Padre Felipe, para com o Padre Samuel e para com o Padre Wagner, não, para com este lugar, que é uma herança nossa, que temos o dever de preservar, de conservar e, mais do que isso, de amar. Reze por este santuário, coloque-nos em suas orações, porque este é o único caminho para que nós possamos fazer o necessário, sem desanimarmos frente aos obstáculos e sem perdermos de vista a nossa meta. A nossa meta não é fazer daqui um lugar atraente, um palco de entretenimento, um parque ecológico. A nossa meta é levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. A nossa meta é que aqui de fato seja extensão da vida eterna, ou como gosto de dizer, um pedacinho do céu, para que este mundo tão perdido se lembre do único caminho que pode nos dar a vida, que é o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder, agora e para sempre. Amém. De pé, apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja,